Olá, eu sou Everton Amorim e essa é uma aula de matemática. Essa aula está sendo preparada para o 8º ano da Escola Isaac de Alcântara Costa e há como intenção que esse vídeo seja utilizado na aula que vai das 13 às 14h30 do dia 23 de agosto de 2021. Ela tem como agenda a correção do exercício que tratava a respeito de triângulos e quadriláteros. Esse exercício, na realidade, é uma espécie de TD de revisão de fechamento do capítulo que tratava desse assunto. Esse TD foi dividido em duas partes, então já foi corrigida a parte anterior, na aula anterior, e agora iremos corrigir essa segunda parte. Além disso, também iremos conversar hoje a respeito da área de figuras planas. E ao final, na aula do WhatsApp, iremos realizar um exercício de fixação com relação a esse conteúdo. Então, sem mais delongas, iremos observar agora a parte 2 do nosso exercício, nosso TD, que, na verdade, vai tratar um pouquinho a mais a respeito de quadriláteros. A primeira parte conversava mais sobre triângulos e agora essa segunda parte vai conversar mais sobre quadriláteros. Aqui no livro nós teremos na página 154 as questões que vão da 11ª até a 22ª. E deste modo, essa é a parte 2 do nosso TD. Iremos analisar com calma, algumas questões aqui são visuais, outras irão requerer alguns tipos de cálculo para que tenhamos condições de observar os gabaritos que aí estão apresentados e entender que raciocínio pode trazer essa conclusão dentro do gabarito. A nossa primeira questão, que é a 11ª aí na sequência do livro, diz o seguinte: a medida dos ângulos de um quadrilátero são indicadas por A, B, C e D. Sabendo que B é igual a 2A, que C é igual a 2B e que D é igual a A mais C, determine as medidas de A, B, C e D em graus. E aí nós temos o gabarito. Mas como é que eu faço para determinar essas medidas? Primeira coisa, eu preciso lembrar que os ângulos de um quadrilátero somados dão igual a 360. E aí, isto já me dá uma boa base para compreender como realizar a resolução dessa questão. Então, vamos aqui para a lousa para a gente poder entender melhor como é que é possível resolver esta questão. Nós temos aqui na lousa as situações apresentadas. Eu vou dizer a vocês que A é igual a A, e vocês já vão entender por quê. Que B é igual a 2A, que C é igual a 2B e que D é igual a A mais C. Essas são informações que a questão me dá. E eu também disse a vocês que A mais B mais C mais D tem que dar 360 graus. Agora, olha uma coisa interessante. Eu tenho aqui 4 incógnitas diferentes, mas que conversam entre si e que me dão condições de eu observar características comuns. Por exemplo, A é igual a A, não vou mexer nisso, mas diz que B é igual a 2A. E C é igual a 2B. Só que B é igual a 2A. Então, se eu pegar 2A e colocar aqui no lugar de B, C vai ser igual a 2 vezes 2 vezes A. 2 vezes 2 é 4 vezes A. Então, eu tenho que C, que é igual a 2B, também é igual a 4A. Everton, por que você colocou isso? Eu coloquei isso porque eu quero deixar aí uma única incógnita, apenas a incógnita A. Ficando só na incógnita A, eu tenho condições de somar. Eu tenho que D é igual a A mais C, só que eu disse que C é 4A. Quanto é A mais 4A? 5A. Por que tanto A nessa conta? Porque aqui eu posso substituir em B, em C e em D. Como assim, Everton? Eu posso dizer então que é A mais. Quem é o valor de B? 2A. Mais. Quem é o valor de C? C pode ser escrito como 4A. Quem é o valor de D? D pode ser escrito como 5A. Se tudo isto é igual a 360 graus,
e aí você fizer a sominha rápida aí, vai dar A mais 2A mais 4A mais 5A, dá igual a 12A. Se 12A é igual a 360 graus, se 12A é igual a 360, A então vai ser igual a 360 dividido por 12. Logo, A vai ser igual a 30. Quer dizer que cada A vale 30 graus. O que isso me dá de informação para eu fechar o meu raciocínio? Eu tenho então que, se A é igual a 30, o meu primeiro ângulo vai ser igual a 30 graus. A é igual a 30, já tem o primeiro ângulo. B é igual a 2A, então B vai ser igual a 60 graus. C é igual a 4A, então C vai ser igual a 120 graus. E D é igual a 5A, então D vai ser igual a 150 graus. E se você fizer aí rapidinho essa soma, 30 mais 60 mais 120 mais 150 vai dar igual a 360. A próxima questão é bastante semelhante à anterior, porém ela vai ser feita com um pouquinho de diferença, porque ela traz outros elementos que não apareciam na questão anterior. Por exemplo, a gente tem aí, em um quadrilátero ABCD, em um quadrilátero convexo ABCD, a medida do ângulo A é o dobro da medida do ângulo B. Quer dizer o que, Everton, isso aí? Quer dizer que A é igual a 2B. A medida do ângulo A é o dobro da medida do ângulo B. E este, quer dizer que é o B, é a terça parte da medida de C. Como é que eu represento isso, Everton? Eu quero dizer que B é igual a 1/3 de C. Sendo D correspondente à metade da soma das medidas de A e B, determine a medida dos quatro ângulos internos em graus. Então, vamos ver como é que a gente faz isso aí. Olha só como é que fica. A é igual ao dobro do B, B é igual a 1/3 de C e D é igual a A mais B dividido para 2. Everton, e como é que eu faço isso aí, pelo amor de Deus? É só você reorganizar. Você reorganizar levando em consideração uma das medidas que é mais fácil. Nesse caso aqui, eu vou estar utilizando a medida do B, porque o B está aparecendo em todas. Então, se A é igual a 2B, eu posso reescrever, vou deixar aqui A é igual a 2B, ponto. Quer dizer que eu já tenho o valor de A com relação a B. B é igual a B, tá de boa. E C, o que é que eu vou fazer? Eu posso reescrever isso aqui da seguinte forma. Se B é igual a 1/3 de C, eu posso pegar esse 1/3 e trazer para o outro lado multiplicando. Então, C vai ser igual a 3B. Everton, não entendi. O que foi que você fez? O 3 que está dividindo C passou multiplicando. Quer dizer que C é igual a 3B. Já tem o A que é igual a 2B, tem o B que é igual a B, C que é igual a 3B. Vou pegar isso aqui e transformar só em B, tá bom? Eu vou ter então que, se A é igual a 2B, eu tenho que 2B mais B dividido por 2. Ou simplesmente 3B sobre 2. E agora, Everton, o que é isso aí? Isso aqui quer dizer o seguinte. Anai 2B, 2B mais o B que está sozinho em algum lugar, mais 3B mais 3B dividido para 2 é igual a 360. Quando você faz essa conta, que você faz a distribuição aí, você vai encontrar que o valor do teu B é igual a 48 graus. Everton, como é que faz isso? Só soma, cara. Soma e divide. Nesse caso desses dois aqui, quando você somar, você tira o MMC e vai dar certo. Se B é igual a 48, A, que era o dobro de B, vai ser igual a 96. C, que era igual a 3B, vai ser igual a 144. E D, que era igual a 3B sobre 2, vai ser igual a 72. Deste modo, é o gabarito da da questão número 12. A questão número 12 está respondida dessa forma. Na 13ª questão, nós temos esse mosaico aí muito bonito. E aí ele pede que você observe a figura e diga quantos trapézios de cada cor podem ser vistos nesse mosaico.
Então, se vocês forem observar, há um total de 48 trapézios, sendo que desses 48 trapézios, 12 deles são azuis, está aqui, ó, os azuis, vocês podem observar. 12 são amarelos, 12 são vermelhos e 12 são lilazes, esse lilazinho aqui. Lembrando a vocês, conceito de trapézio tem que ter um lado, um par de lados paralelos, tá bom? Se não tiver nenhum par de lado paralelo, a gente não está falando de trapézio, a gente está falando de trapezoide. Quais são as outras figuras que estão presentes aí? Nós temos também alguns quadrados e triângulos destacados nessa figura. Os quadrados estão ao centro e os triângulos estão aqui nas bordas, tudo bem? É uma questão bastante visual, você ia ter só que prestar bastante atenção para poder contar sem correr o risco de estar errando essa questão. Vamos observar aqui agora a próxima. No caso vai ser a 14ª. Só um instante. Aqui na 14ª questão, nós temos o seguinte. Ela pede que você determine x, y e z do trapézio isósceles abaixo. Se é um trapézio isósceles, quer dizer que esses lados aqui são correspondentes, eles têm a mesma medida, tá bom? Então, de cara, eu já achei que x vai ter a mesma medida de z. Mas como é que eu vou saber isso? Vamos observar aqui. O valor de y, que é nesse ângulo A, ele vai ser correspondente ao valor de D aqui, esse ângulo de 130 graus. Então, y vai ser igual a 130 graus. Como é que eu garanto isso? Eu garanto isso porque eu estou tratando de um trapézio isósceles, tá bom? Everton, e esse ângulo aqui, agudo, quanto é que ele vai medir? Num trapézio isósceles, o ângulo obtuso somado com o ângulo agudo tem que dar igual a 180 graus. E deste modo, se eu já tenho 130 aqui, aqui o valor de z só pode ser igual a 50, porque 130 mais 50 dão 180. E como o z é correspondente ao x, o valor de x também vai ser 50 graus, tá bom? Então, x e z vale 50 graus e o y vale 130 graus, ok? A próxima questão, a questão de número 15, ela traz para a gente a seguinte situação. Dois ângulos opostos de um paralelogramo são expressos por 3x mais 16 e 4x menos 15. Quanto medem esses ângulos? Pessoal, uma coisa importante aqui é que a gente precisa lembrar o seguinte. Em um paralelogramo, os ângulos opostos eles têm a mesma medida. Ou seja, para eu resolver essa questão, eu preciso igualar essas duas equações. 3x mais 16 vai ser igual a 4x mais 15. Vamos observar isso aqui na lousa. Sendo, então, essas duas equações iguais, e elas têm apenas uma incógnita, eu simplesmente vou encontrar o valor dessa incógnita. Vou levar x para o outro lado para ficar mais fácil. Isso aqui vai ficar 16 mais 15 igual a 4x menos 3x. Logo, o valor de x vai ser igual a 16 mais 15. 16 mais 15 é 31. Encontrei minha resposta? Não encontrei minha resposta, porque ela diz que um ângulo é 3x mais 16, o outro ângulo é 4x menos 15. Vamos lá. 3x é 31. 3 vezes 31 mais 16, vocês vão observar aí que dá exatamente 109. Everton, mas você disse que eles são iguais? Quando eu faço 4 vezes 31 menos 15, também dá igual a 109. O valor desses ângulos é de 109 graus. E desse modo a questão está respondida. A 16ª questão diz o seguinte. Um ângulo de um paralelogramo mede 48 graus, 36 minutos e 58 segundos. Qual o valor do seu ângulo agudo? Se o paralelogramo mede isso aí, o ângulo agudo aí procurado, ele vai ser igualzinho à ausência que falta para chegar em 180 graus. E quanto é que vai faltar? Primeiro a gente começa completando pelos segundos, para poder aumentar 1 grau. 58 para 60 segundos, faltam 2 segundos. Aumentei
1 minuto. Se aumentei 1 minuto, agora faltam 23 minutos para completar aí os 36 minutos de 1 grau. E no final vai ficar faltando aí 131 graus. Ou seja, a minha resposta é 131 graus, 23 minutos e 2 segundos, ok? E deste modo eu chego em 180, que é a minha resposta. Já na questão 17, eu tenho aí o seguinte: a diferença entre a medida de dois ângulos consecutivos de um paralelogramo é 108 graus. Calcule a medida desses ângulos. Pessoal, o procedimento aí é bem simples. Se a diferença é 108 e eu sei que tem que dar 180, quando eu faço 180 menos 108 e divido esse valor para 2, vai dar igual aí a um valor que quando eu divido pela metade dá 36, quando eu dobro dá 144. Então, os meus ângulos são 144 e 36, tá bom? Eu estou passando um pouco rápido aqui, mas é porque esse é um TD de revisão e pressupõe que vocês já fixaram e compreenderam esses assuntos. Mas, obviamente, se você tiver alguma dúvida, é só você anotar, tomar nota aí, que quando a gente retornar para o grupo de WhatsApp, eu vou estar à disposição para tirar qualquer dúvida, tá bom? A 18ª questão. 18ª diz o seguinte: a bissetriz de um ângulo agudo de um losango forma 25 graus com os dois lados. Qual a medida dos ângulos do losango? Pessoal, se a bissetriz forma um ângulo de 25 graus, quer dizer que o ângulo inteiro mede 50. E aí, se o ângulo mede 50, o ângulo oposto a ele também vai medir 50. Everton, e os outros ângulos vão medir quanto? É quanto falta em 50 para chegar em 180. Por isso que eu tenho um ângulo de 50, um de 130, outro de 50 e outro de 130. Isso é bastante visual, eu imagino que vocês já conseguiram construir esse entendimento. Lembrando que se a bissetriz é 25, obviamente o ângulo todo vai ser o dobro da bissetriz, que é 50. 19ª questão. Na 19ª a gente tem aí o seguinte: em um trapézio isósceles, as bases medem 25 e 5. A parte de baixo, que é a maior, mede 25. A parte de cima mede 5. Respectivamente. E o perímetro mede 64. Se o perímetro mede 64, eu tenho aqui 25 e aqui em cima 5, só dá 30, né? Então sobra quanto para 64? 34. Para eu distribuir entre as duas, tá bom? Aqui, ó, 25. Aí eu subo com essas duas que eu não sei, e aqui em cima 5. 5 mais 25, 30. Se o perímetro é 64, essas duas laterais medem 34, as duas juntas, tá bom? Qual a medida de cada uma? Aí, se eu sei que medem 34, é só dividir para 2. Dá 17 para um lado e 17 para o outro, tá bom? 20ª questão. Na 20ª diz o seguinte: um ângulo obtuso de um trapézio retângulo mede 133 graus. Qual a medida do ângulo agudo desse trapézio? Ele é retângulo, então eu já tenho dois ângulos retos. O obtuso e o agudo, eles vão ter que ir juntos somar 180. Se eu já tenho 133, falta quanto para 180? 47, tá bom? Nem estou fazendo essa conta na lousa porque eu entendo que vocês compreendem bem. Tenho 133, quero chegar em 180. Quanto falta? 47. 21ª. Na 21ª está dizendo aí o seguinte: um trapézio isósceles em uma altura formada com um lado congruente do ângulo dá 35 graus. Calcule a medida dos ângulos deste trapézio. Pessoal, da mesma forma, aí a questão da altura está dando 35, falta quanto para 80? Faltam 55. Então, eu tenho 55, 55, 125 e 125. Sempre nessa base. A soma dos ângulos internos é 360, e aí eu observo o que é que está acontecendo com os demais, tá bom? A 22ª, já para fechar esse exercício, eu pensei que ia demorar mais, mas foi bastante rápido. A gente tem a figura a seguir é um retângulo. Opa, se é um retângulo, eu já tenho algumas características aqui que eu preciso saber agora, quando eu digo que é um retângulo. É um retângulo? Eu tenho 4 ângulos de 90 graus. Guarde isso aí que nós vamos já precisar dessa informação. A figura a seguir é um retângulo.
Nestas condições, determine a medida de x e y, está aqui x, está aqui y, indicadas. Só falou isso, não me disse mais nada. Mas me deu um ângulo aqui de 84 graus. Como é que esse ângulo de 84 graus me serve para alguma coisa? Se é um retângulo e essas linhas se cruzam aqui, quer dizer que esse outro lado aqui também mede 84. Opa, informação importante. Esse outro lado mede 84. Se aqui mede 84, aqui mede y e aqui mede y, eu estou falando de um retângulo, então quer dizer que esse lado é congruente a esse, ó. Esse lado é congruente a esse aqui. E aqui é 84, quer dizer que esse ângulo aqui mede a mesma coisa que esse aqui, tá bom? A soma desses ângulos internos tem que dar 180 graus. Aqui 84, sobra 6 para 90, quer dizer 3 para cada lado. 45 dá 48. O y mede 48. 48 mais 48 mais 84 dá igual a 180. O y mede 48, tá bom? Lembra que eu falei que esse ângulo aqui tem que ser de 90 graus? Se ele tem que ser de 90 graus e aqui mede 48, quanto é que sobra para o x? Para o x sobra 42. Então, x é igual a 42, y é igual a 48. E deste modo, encerramos a correção, a revisão do nosso exercício aqui, que tratava a respeito de quadriláteros. Dando continuidade aqui, a gente vai ver agora o conteúdo que trata a respeito de áreas de figuras planas. Esse conteúdo ele vai estar previsto no livro de vocês a partir do capítulo 8. O capítulo 8 está lá na página 156, tá bom? Então, quem quiser acompanhar pelo livro, capítulo 8, página 156. Aqui no capítulo 8, a gente vai estudar a respeito de área, volume e capacidade. Mas óbvio que isso por partes. Nós iremos iniciar com o estudo dessas áreas. E aí a gente traz, o livro apresenta para a gente alguns exemplos que orientam como é que nós iremos conduzir a partir de situações para que a gente consiga se situar, como é que funciona essa questão dessas áreas e tudo mais. Já estudamos anteriormente o cálculo de área de alguns quadriláteros, como retângulo, quadrado, paralelogramos, trapézios, losangos, além de cálculo de área de triângulos. Nós vamos, nesse momento, lembrar esses cálculos, tá bom? Então, mesmo que você não tenha visto, não se preocupe, a gente vai analisar direitinho como é que faz esses cálculos aqui, tá bom? Começamos então pela área do retângulo e do quadrado. Tanto a área do retângulo quanto a do quadrado, eles vão seguir a mesma regra. Então, vamos observar com calma aqui essa situação que é apresentada para a gente. Tem um personagem aqui dizendo que o terreno tem um formato retangular com 12 metros de largura e 20 metros de comprimento. Mas vamos entender a situação. Joana foi encarregada de comprar um terreno para uma empresa, sabendo que poderia pagar até R$500 pelo metro quadrado de terreno. Não é R$500 pelo terreno, é R$500 pelo metro quadrado, tá bom? Isso é um ponto importante a se observar. Chegando ao local, veja o que o corretor de imóveis informou sobre o terreno. Aí tem aqui a informação que ele disse, que o terreno era de 12 metros de largura por 20 de comprimento. Joana lembrou que a área de um retângulo é dada pela multiplicação entre as medidas da base e da altura, como é indicado na expressão. A gente tem uma expressãozinha aqui que diz que a área do retângulo é igual a B vezes H. Pessoal, uma coisa importante aqui, vocês vão ver muito corriqueiramente esse H aparecendo como altura, tá bom? Mas não se preocupem, não é que pegou o A e errado e tal, é porque usualmente a gente utiliza isso nas fórmulas e é muito comum que a gente veja dessa forma, a altura representada como a letra H. Substituindo os valores correspondentes à largura do comprimento do terreno na expressão, Joana determinou a área desse terreno. Se a área do terreno é igual a base vezes a altura e a base é 12, a altura é 20, então ela tem 240 metros quadrados de terreno. Mas lembra que ela tinha disponível R$500 por cada metro quadrado? Para determinar o valor máximo, o máximo que ela pode gastar, ela só pode ir até aí, que poderia pagar pelo terreno, Joana multiplicou o valor correspondente à área encontrada por 500.
E dessa forma ela chegou 240 vezes 500 a um valor de 120 mil. 120 mil que Joana tem então a disponibilidade de gastar no máximo 120 mil reais para comprar esse terreno. Vamos olhar agora a situação 2. A situação 2 diz o seguinte: após verem o primeiro terreno, o corretor convidou Joana para avaliar outro. Veja as informações que ele forneceu sobre o terreno. Temos outro terreno, Joana, que pode lhe interessar. Esse terreno tem dimensões menores que o primeiro que visitamos. Ele tem formato quadrado com 9 metros de comprimento. Joana sabia que um quadrado é um caso particular de retângulo. Logo, a área de um quadrado é dada pelo lado A. A área de um quadrado de lado A pode ser representada pela seguinte expressão: A vezes A ou simplesmente A ao quadrado. E desta maneira, o cálculo muda um pouquinho do que a gente viu anteriormente. A gente tem então, substituindo na fórmula, que o terreno aí vai ter 9 ao quadrado, ou seja, 81 metros quadrados. Lembra que o outro lá era um valor um pouquinho maior, dava 240 metros. Esse aqui só dá 81. Quando ela multiplica pelo valor que ela tem lá disponível, que é 500 reais por metro quadrado, ela fica com um valor um pouquinho mais reduzido. Lá dava 120 mil. Aqui está dando só 40.500. 40.500 reais é o máximo que ela pode pagar por esse terreno. Pessoal, essas são duas situações que mostram para a gente como calcular a área de um retângulo e a área de um quadrado, tá bom? Nós temos aí agora, na sequência, como se calcula a área do triângulo ou do paralelogramo. Vamos observar. O esquema ao lado indica as medidas de horta que Vitória irá construir. Entre as regiões triangulares há um espaço com a forma de um paralelogramo. Está aqui o espaço, ó. Não sei se vocês estão vendo aqui. Em que ela colocará placas de granito compondo o caminho. Para comprar o material necessário, Vitória precisa calcular respectivamente as respectivas áreas destinadas à horta e também ao canteiro. A área do triângulo pode ser determinada pela seguinte expressão, em que B corresponde à medida da base e H à medida da altura de um triângulo. Veja só, a área do triângulo ela vai ter uma fórmulazinha um pouquinho diferente. A área do triângulo vai ser base vezes a altura, tudo isso dividido por 2, tá bom? A base do triângulo vezes a altura dividido por 2. E aí, como vocês estão observando aqui, ó, a minha base é 2 metros, a minha altura é 1 metro. Então, quando eu substituo 2 vezes 1 dividido por 2, o meu triângulozinho ele tem 1 metro quadrado de área. Como a área determinada à horta é representada por uma região triangular com as mesmas medidas, então suas áreas são iguais. Logo, 2 metros quadrados será o reservado à horta. 1 metro quadrado da parte de cima, 1 metro quadrado da parte de baixo, tá bom? O caminho tem o formato de um paralelogramo, cuja base é 0,5. Vou voltar lá para vocês verem. Ó. A base está aqui, 0,5. E a altura é 1. A altura vai daqui para cá. A área de um paralelogramo é dada pela multiplicação entre as medidas da base e da altura. Assim como era no caso do retângulo, mas aqui a gente está trabalhando com uma figura diferente. E aí, no caso, base vezes altura, 0,5 vezes 1 vai dar igual a 0,5 metros quadrados, ok? Olha só, nós já vimos aqui 4 possibilidades. Retângulo, quadrado, triângulo e paralelogramo, cada um com sua fórmula particular. Retângulo, quadrado e paralelogramo usam a mesma forma? Usam a mesma fórmula, mas é importante que a gente observe isso com calma. Vamos ver agora como é que se calcula a área de um losango. Juliano precisa calcular a área aproximada de um terreno com o formato de um hexágono, como mostra na planta a seguir. Aí a gente tem a planta aqui do hexágono
E cada quadradinho desse mede 10 por 10. Cada lado do quadrado maior da malha mede 1 centímetro, que corresponde a 10 metros na realidade. Eu tenho uma malha aqui de 1 centímetro que, levando para a escala real, cada uma vale 10 metros, tá bom? E aí a gente pode segmentar, cortar, analisar. Analisando a planta, Juliano percebeu que é possível decompor esse terreno em 2 quadriláteros, um trapézio e um losango. Tem aqui o trapézio, se vocês observarem, e aqui o losango. Então, como é que eu calculo a área de um trapézio? A área de um trapézio vai ser igual à base maior. O que é base maior? Essa base maior. Mais a base menor, vezes a altura, tudo isso dividido por 2. A base maior aqui é 30 mais 60 vezes 30 dividido para 2, 1.350. Qual? Só a área de trapézio, tá bom? A área de losango. Lado maior vezes lado menor dividido por 2. Quando eu calculo, eu fico aqui com 798 metros quadrados. E aí, para eu saber a área do minha figura, eu preciso somar a área do losango com a área do pentágono. E aí fica com 2.148 de área. Pessoal, não quero que esse vídeo fique tão extenso, não vou acrescentar mais conteúdo, então qualquer dúvida que vocês tenham, a gente retorna agora para o grupo de WhatsApp, vocês tentam tirar essas dúvidas e a gente dá sequência com o nosso conteúdo, tá bom? Estou aguardando vocês no grupo de WhatsApp.